Programa especial de aniversário de Cubatão. Patrocínio Transmontano Saúde. Deixe a saúde fazer parte dos seus planos. Cubatão chega aos seus 77 anos carregando uma história marcada por transformação, superação e desenvolvimento. E para celebrar essa trajetória, você acompanha comigo uma série especial de 4 episódios que mostram como a cidade construiu sua identidade com trabalho, coragem e orgulho de suas raízes. E hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais marcantes dessa história, a força da indústria e o impacto da geração de empregos que impulsionaram o crescimento de Cubatão e de toda a Baixada Santista. Antes de se tornar um dos maiores polos industriais do Brasil, Cubatão era uma cidade simples, guiada pelo ritmo da natureza e pela tranquilidade de seus moradores. A economia girava em torno da plantação de bananas, da pesca e do comércio local, sustentando muitas famílias. Entre rios e manguezais, a cidade crescia de forma modesta, mas esse cenário começaria a mudar, dando início a uma transformação que mudaria para sempre sua história. Para entender um pouco melhor sobre esse momento marcante da história de Cubatão, a gente vai conversar com o Ricardo Salgado, que é diretor executivo do CID de Cubatão. O crescimento do polo industrial, Ricardo, elevou a região, junto com Cubatão, para um outro patamar econômico. Qual que é a relevância do polo industrial na geração de empregos, tanto para Cubatão como para toda a Baixada Santista? A região, a Baixada Santista, ela tem duas atividades econômicas preponderantes, a portuária e a industrial. São os alicerces da economia local. Mas a indústria, ela tem a sua grande importância porque é na produção que se gera riqueza. A transformação, agregando valor, é que vai se gerar riqueza. Então, a possibilidade da instalação de um polo industrial trouxe a geração de riqueza para a região e, obviamente, para o Estado e também para o país, tornando possível, romper essas barreiras e sair do regional e ir para o mais amplo. Essa geração de riqueza, ela pode ser e deve ser, não concentrada, mas distribuída. E aí ela desencadeia, impulsionando o serviço, impulsionando o comércio e não só localmente para o município, mas sim para a região, porque essas atividades, elas são complementares. E o mais importante, dentro disso, tem a geração do emprego, a geração de renda, o recolhimento de impostos, que tudo isso fortalece, esse entrelaçamento entre, de novo, o apoio poder público, sociedade civil organizada com a iniciativa privada trabalhando conjuntamente. A gente pode destacar que Cubatão foi um caso de sucesso na transformação social e econômica? Com certeza. Cubatão, ela deixa de ser importante só localmente, mas ele cria a sua importância até nacionalmente, porque tendo a oportunidade do segmento siderúrgico, do segmento petroquímico, ganha grande relevância para garantir dentro do cenário nacional esse desenvolvimento econômico. Quais as possibilidades para Cubatão no futuro? As possibilidades para Cubatão no futuro, eu acho que elas estão atreladas à possibilidade de chegada de indústrias de transformação para a região. Se a gente tiver uma possibilidade de agregar indústrias de transformação que utilizem os produtos que são produzidos aqui como matéria-prima para os seus processos, eu acho que esse é a grande possibilidade que nós temos de garantir o desenvolvimento para o futuro. Cubatão já foi conhecida como um dos maiores símbolos da poluição no Brasil, enfrentando um período que marcou profundamente o meio ambiente e a vida da população.
Mas essa realidade ficou no passado. A cidade se reinventou e hoje é referência em recuperação ambiental para todo o país. E agora, o olhar da indústria está voltado para o futuro, com novas tecnologias, integração com o porto e um modelo de desenvolvimento que caminha lado a lado com o meio ambiente. Hoje, Cubatão vive um novo momento com as indústrias voltadas para o futuro. Secretário, existe a possibilidade de você conciliar o desenvolvimento tecnológico e a preservação ambiental nas indústrias? Completamente. Hoje as indústrias do Polo Industrial de Cubatão já atuam no modelo sustentável, vocacionado para a questão ambiental, porque Cubatão é uma das células principais, né, de desenvolvimento de soluções para criar essa sinergia entre a indústria e a natureza. Fato esse que qualquer imagem aérea você vê a conexão que a nossa cidade, a indústria, ela possui, né, com o nosso polo industrial, adquirido muito sobre a resiliência, né, que nós tivemos aí nos anos 80 e nos anos 90, quando Cubatão se transformou, e o povo sabe bem disso, em exemplo mundial de recuperação ambiental. A inteligência artificial, ela já faz parte das indústrias aqui em Cubatão? Completamente, né? Hoje a inteligência artificial, ela ajuda nas operações a dinamizar processos, a criar novas parametrizações, dar mais segurança aos processos produtivos e também criar prospecções para que a nossa indústria no futuro possa ser mais produtiva, ter um processo de desenvolvimento melhor, que aqueles que lá trabalham tenham mais segurança na execução dos seus trabalhos e a natureza também seja respeitada, né? Porque a gente tem novas medições, novos parâmetros que são realizados e assim a gente espera que a inteligência artificial venha colaborar e contribuir com esse processo produtivo que não é só apenas da nossa cidade, né? A indústria é uma ponta importante do processo de desenvolvimento do Brasil. A gente sabe da relação de importância do Porto de Santos, que é o maior da América Latina, com a cidade de Cubatão. Já existem projetos para que essa continuidade da relevância do Porto e o polo de Cubatão com as indústrias, elas possam se estreitar e se desenvolvam ainda mais? É importante lembrar que não existe indústria sem porto, nem porto sem indústria, né? Essa é uma conexão fundamental. Não à toa, o Porto de Santos é o maior da América Latina e o Polo Industrial de Cubatão, no setor químico, petroquímico e siderúrgico, durante muitos anos liderou, né, a indústria nacional e ainda é um polo importante, né, do nosso país. Mas o momento é diferente, o momento é novo, né? A indústria hoje é globalizada e ela passa por um momento estratégico, assim como as atividades logísticas. A gente tem visto aí com as questões das guerras recentes, fechamento do Estreito de Hormuz, como isso impacta na nossa economia e impacta na nossa região. Nós temos aqui, por exemplo, a refinaria Presidente Bernardes, que é responsável pela produção de 11% de todos os combustíveis do país e, na sua grande maioria, esses combustíveis saem pelos terminais de líquidos do Porto de Santos e outra parte sai pelas dutovias, sendo enviada para São Sebastião, para Mauá e para Paulínia, né? Então, veja você, a gente tem uma conexão muito próxima. Porém, as atividades portuárias foram se transformando ao longo do tempo, assim como as atividades industriais. E nós imaginamos que é o momento certo para modernizar essas atividades. Por conta disso, nós inclusive sugerimos uma proposta que é o Corredor Porto Indústria, para que a gente possa conectar diretamente pelo modal rodoviário e ferroviário o Polo Industrial de Cubatão e o Porto de Santos, tirando assim essa pressão que nós temos hoje do gargalo logístico, que atrapalha também o cidadão comum da cidade, fazendo uma via dedicada para que assim a gente possa também ampliar as áreas de porto e retroporto no município de Cubatão e fortalecer as áreas portuárias de Santos e Guarujá. Secretário, você falou sobre modernizar. Isso também faz parte de um processo de tirar aquela imagem antiga dos trabalhadores e da indústria para mostrar o que de fato já acontece hoje e o futuro que já chegou aqui na indústria de Cubatão? Completamente. É como nós falamos, né? A IA, por exemplo, é um desses dispositivos importantes que estão dentro da indústria operando hoje. E a indústria não é somente aquele cidadão que opera, que manuseia, o mecânico, o soldador, o caldeireiro. Esse também é importante no processo. Mas na indústria nós temos os profissionais de RH, os jornalistas, pessoas de várias formações diferentes, né? Então, também mostrar para quem está se qualificando hoje que nós temos várias operações, sobretudo vinculadas ao mercado tecnológico, que está presente na indústria, seja na área administrativa ou na área operacional ou mesmo na área de logística.
porque a gestão de insumos hoje da indústria, a chegada de insumos, a saída de materiais, lembrando, o polo industrial de Cubatão, ele é um polo de indústria de base. Então, nós manufaturamos produtos que muitas vezes são matéria-prima de outros produtos. São Paulo lidera o crescimento do país, impulsionado pela diversidade de seus setores industriais. E Cubatão é parte essencial desse desenvolvimento, ao demonstrar na prática a força da indústria como motor da economia. A cidade ganha ainda mais relevância ao unir produção, tecnologia e sustentabilidade ambiental em um mesmo cenário. No próximo bloco, vamos descobrir como a geração de empregos e a qualificação profissional impulsionam o crescimento da economia. Não saia daí, a gente volta já. Estamos apresentando Programa Especial de Aniversário de Cubatão. Programa Especial de Aniversário de Cubatão. Patrocínio Transmontano Saúde. Deixe a saúde fazer parte dos seus planos. Voltamos a apresentar Programa Especial de Aniversário de Cubatão. Estamos de volta com o terceiro episódio da série especial em comemoração aos 77 anos de Cubatão. Ao longo dessa série, estamos revisitando a história da cidade, seus desafios, suas conquistas e os caminhos que construíram a Cubatão de hoje. E neste bloco, vamos entender como a geração de empregos e a qualificação profissional se tornaram pilares fundamentais para o crescimento da economia, impulsionando o desenvolvimento e criando novas oportunidades para a população. A geração de empregos é um dos pilares para o desenvolvimento de qualquer cidade. Em Cubatão, essa força vai muito além das indústrias. O comércio local também exerce um papel fundamental, movimentando a economia, criando oportunidades e fortalecendo o dia a dia da população. E nesse cenário, iniciativas de qualificação profissional ganham ainda mais importância, preparando a mão de obra local, ampliando possibilidades e abrindo novos caminhos para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Neste segundo bloco, a gente vai falar muito sobre emprego na cidade de Cubatão. A modernização da indústria, ela continua fomentando a geração de emprego na cidade? Muito. E um dos nossos pilares principais aqui é a nossa parceria com o Senai. A gente tem estreitado muito ao longo do tempo a parceria com o Senai, até porque o Senai também tem mudado um pouco a sua grade de cursos, né? E nossa região vai passar agora por um momento estratégico e a gente tem que estar atento a esse momento. Nós teremos a obra do BioQAV da Petrobras, o túnel Santos Guarujá e a terceira pista da Imigrantes, entre outras obras que vão acontecer na região. Então nós vamos ter o setor muito aquecido da empregabilidade. Então nós precisamos preparar, sobretudo os jovens, para ocupar novos postos no mercado de trabalho, assim como aqueles mais experientes precisam adquirir novas competências para que eles possam acessar essas vagas no mercado de trabalho com qualidade na sua mão de obra e também recebendo aquilo que ele merece. Você falou sobre essas oportunidades que já estão batendo na porta. Como hoje o jovem cubatense ele pode procurar um meio de qualificação? Existe algum programa gratuito que a prefeitura fornece a esse público? A prefeitura tem oferecido a grande parte dos seus cursos em parcerias com instituições do município, como o Senai, o Senat, o Senac. Então é importante, além de procurar essas instituições, nos procurar na Secretaria de Indústria, Porto, Emprego e Empreendedorismo, porque nós temos cursos também que acontecem lá na nossa secretaria em parceria com outras instituições. Nós temos curso de eletricista acontecendo nesse momento, nós teremos curso de operador de drone, curso de estoquista, de operador de caixa. Então é sempre bom estar consultando a página da prefeitura, seja nas redes sociais ou o site da prefeitura, para acompanhar essas oportunidades. Como os jovens e para o que os jovens precisam se preparar para o futuro de Cubatão? Olha, ainda que as atividades do ramo tecnológico, né, hoje elas sejam mais atrativas, as atividades do âmbito operacional hoje é uma entrada ainda
mais célere no mercado de trabalho. As atividades, por exemplo, voltadas à construção civil, que ainda existe um preconceito muito grande sobre isso, né? Eu falo como eletricista formado pelo Senai que fui no passado, né? E hoje é completamente diferente a forma como a gente manuseia os produtos, né? Os itens de segurança que a gente tem para realizar qualquer serviço na área de elétrica. Então é importante olhar para isso. Instituições como o Senat, o Senai, são essenciais para que a gente possa formar esse jovem e ter essa entrada no mercado de trabalho, porque a tecnologia também está incutida nessas operações. Há vários processos que antigamente eram manuais, que hoje são mecanizados e dão mais qualidade de vida para a operação. Então, eu convido, né, para que a gente possa abrir o olhar e ver como é diferente do como foi na geração dos nossos pais e avós. Você que nasceu, cresceu em Cubatão, é exemplo de que é possível ter uma vida com um futuro próspero na cidade? Muito, né? Cubatão é uma cidade próspera, né? A nossa região, comparada a outras regiões do nosso país, a gente tem acesso a serviços públicos, a gente tem proximidade com polos consumidores e produtores, né? A nossa região é uma região muito pujante, a gente é o 5º maior PIB do estado de São Paulo. É óbvio, né, que no passado só Cubatão sozinha representava praticamente 3% do PIB nacional. Mas não adianta você ter uma cidade hiperdesenvolvida, rica, quando eu tenho um entorno pobre, né? Então as pessoas acabam migrando e essa cidade rica ela não vai conseguir comportar. E aí a gente quer aproveitar essa nova onda de desenvolvimento para que isso fique em benefício da nossa população, que a gente possa desfrutar efetivamente dos bons empregos, mas a gente tem que ter um ponto de partida. E eu vejo que o ponto de partida é a qualificação profissional, a gente entender o cenário que a gente está incutido e valorizar a nossa região com tudo que ela tem, preservar os serviços públicos, cuidar dos serviços públicos, porque nós que somos gestores estamos de passagem, mas a prefeitura, os serviços públicos, a cidade, ele permanece. Além das indústrias, não podemos esquecer a força do comércio local, onde Cubatão também se destaca. É nele que a cidade gera empregos, movimenta a economia e cria oportunidades para a população. Mais do que vender produtos e serviços, o comércio impulsiona o desenvolvimento e fortalece o dia a dia de quem vive em Cubatão. Para falar um pouco sobre a potência comercial de Cubatão, converso agora com Célio Lacerda, que é presidente da Associação Comercial e Industrial da cidade de Cubatão. Qual é o papel da associação no fortalecimento do comércio local aqui? O papel da associação, inicialmente, é sempre estar e trabalhar em defesa dos interesses do empresariado. Evidentemente, a associação tem que ser, ela é a ponte, é o elo entre o setor privado, o setor público e a comunidade. Com isso, fortalecendo só o comércio e, consequentemente, o desenvolvimento social e econômico do município. A quantidade de jovens hoje no mercado de trabalho tem auxiliado para esse crescimento do comércio? O comércio é sempre o gerador do primeiro emprego. A grande maioria dos jovens de Cubatão, eles iniciam sua atividade profissional através do comércio. E vejam vocês, um dado curioso também é com relação às mulheres. Proporcionalmente em relação à indústria, o comércio, ele tem em torno de 55% de mulheres. As mulheres têm mais trabalhando oportunidade aqui em Cubatão? No comércio, em Cubatão, sim. Existe um dado lá do início do século agora, que foi através da Agenda 21, CAGED, em que 93% do contingente de empregados da indústria eram do sexo masculino, somente 7% eram para as mulheres. Então você veja aí a dicotomia, o diferencial, guardado as suas proporções, claro, mas 55% do comércio de mulheres é absorvida no comércio. Quais setores do comércio de Cubatão hoje têm crescido mais e qual que é a prospecção para os próximos anos? Olha, se você pegar a matriz econômica do nosso município, você vai ver, evidentemente, que o município é muito dependente tributariamente da receita em relação às indústrias. Hoje, na matriz econômica, aí, 45%, 65% são oriundos o PIB de Cubatão vem da indústria. Serviços nós temos em torno de 30% e somente em torno de 8% a 10% é do comércio. Então, é muito pequeno em relação ao que o comércio poderia oferecer. O comércio precisa de mais força, precisa de mais atenção, ele precisa estar mais fortalecido para poder contribuir mais com o nosso município, inclusive na geração de empregos. O que você acha que para o futuro pode se desenvolver mais na área do comércio e da indústria de Cubatão?
O primeiro passo, nós estamos há 1 ano à frente da associação comercial. E acho que está faltando e que falta muito para nós é entrosamento, comércio e indústria. A indústria pode ajudar muito o nosso comércio. E, consequentemente, se eu gerar empregos no meu comércio através desse entrosamento com a indústria, eu vou estar ajudando o município na geração de empregos. E eu acho que falta esse entrosamento. Esse é um papel também da associação. Eu acho que nós temos que assumir essa responsabilidade. Temos conversado bastante com o Ciesp, com o CID, no sentido da gente diminuir essa distância. É necessário que nós trabalhemos em conjuntos para desenvolver essa cidade e gerar mais empregos. Cubatão se consolida como um dos principais polos de geração de emprego da região. A cidade mantém um ritmo constante de atualização, com investimentos em qualificação profissional, inovação e no fortalecimento das atividades industriais e comerciais. Esse movimento impulsiona o desenvolvimento econômico local, amplia oportunidades e gera impactos positivos em toda a região, contribuindo também para o crescimento do país. Principalmente na Baixada Santista, que sempre foi a locomotiva da Baixada Santista quando o assunto é empregabilidade. Na década de 80 e 90, nós chegamos a ter aqui a antiga Cosipa, que empregava mais de 40 mil pessoas. Nós estamos falando só da Cosipa. Fora as outras 30 indústrias que nós tínhamos. Cubatão chegou a ser, na década de 80, a representar 3% do PIB nacional. Então, isso é uma coisa significante. Cubatão já chegou a ser o maior polo da América Latina petroquímico. Já chegou a ser o polo petroquímico maior da América Latina. Você vê a importância que nós tínhamos nessa cidade. Mas com todos os bônus vem os ônus. E com isso o progresso chegou. Só que a cidade ficou só com retrocesso, ficou só com o bônus de todo esse processo. Porque nós éramos vistos não como uma cidade próspera, nós éramos vistos como um polo industrial, como que só vivesse trabalhadores, fosse só alojamento, e a gente não tivesse vida. Isso causou um trauma muito grande numa geração, que hoje a gente está reconstruindo essa cidade. Mostrando que nós somos mais do que um polo metalmecânico. Nós não somos uma cidade industrial, nós somos uma cidade que tem indústria. Mas nós temos que ter outros atrativos, que é isso que a gente busca. Ao longo do tempo, as indústrias moldaram a identidade de Cubatão, transformando a cidade em um dos grandes motores econômicos da região. Esse desenvolvimento atraiu pessoas de diferentes lugares, todas em busca de trabalho, de oportunidades e da chance de construir uma nova história. Com o passar dos anos, Cubatão se consolidou como um dos maiores polos de geração de empregos. Ser esse grande gerador de empregos é mais do que crescer, é impulsionar vidas e ajudar a construir o futuro de toda uma região.